Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para a gente poder continuar com a leitura bíblica. Hoje nós vamos continuar no livro de Samuel, segundo Samuel. Nós vamos ler hoje do capítulo 4 até o capítulo 10, beleza? Então vamos abrir aí a nossa Bíblia para a gente poder fazer uma boa leitura e que o Espírito Santo de Deus esteja intercedendo sobre nós para a gente fazer uma leitura aqui de entendimento correto, que a gente possa entender a palavra de Deus da forma correta. Então, vamos iniciar aqui em 2 Samuel, capítulo 4. Quando soube que Abner tinha morrido em Hebrom, Isbaal, filho de Saul, se acovardou e todo Israel ficou alarmado. Isbaal, filho de Saul, tinha dois chefes de guerrilhas. Um se chamava Baana, perdão, vamos lá, e o outro Recabe. Eram filhos de Remon de Berote e benjaminitas, porque Berote também se considerava da tribo de Benjamim. Os habitantes de Berote fugiram para Getaim, onde permanecem até hoje como imigrantes. Aí vivia um filho de Jonatas, filho de Saul, que era aleijado dos dois pés. Ele tinha 5 anos, quando chegou de Jezrael a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então a ama o pegou e fugiu, mas, na fuga, apressada a criança caiu e se machucou. Chamava-se Meribaal. Recabe e Baana, filhos de Remon, de Berote, estavam a caminho e chegaram à casa de Isbaal, na hora mais quente do dia, enquanto Isbaal dormia. A porteira que estava limpando o trigo tinha cochilado e dormia. Recabe e seu irmão Baana entraram sem ser percebidos. Entraram na casa enquanto Isbaal dormia na cama. Eles o mataram e lhe cortaram a cabeça. Depois carregaram a cabeça, andando a noite toda pela estrada do deserto. Levaram a cabeça de Isbaal a Davi em Hebrom e disseram ao rei: Aqui está a cabeça de Isbaal, filho de Saul, o inimigo que queria matar você. Javé trouxe hoje ao Senhor, meu rei, uma vingança contra Saul e sua descendência. Davi, porém, dirigiu-se a Recabe e seu irmão Baana, filhos de Remon de Berote, e lhes disse: Pela vida de Javé, que me salvou a vida de todo o perigo. Quem anunciou a morte de Saul acreditava que estava trazendo uma boa notícia, pois eu o agarrei e o matei em Ciceleg em troca da boa notícia. Com maior razão ainda, será que não devo pedir contas a vocês do sangue de Isbaal e fazê-lo desaparecer da face da terra por terem matado um homem honesto dentro de sua casa enquanto dormia na sua cama? Então Davi ordenou a seus jovens que matassem Recabe e Baana. Eles cortaram as mãos e os pés dos dois e penduraram seus corpos perto do açude de Hebrom. Depois, pegaram a cabeça de Isbaal e enterraram no túmulo de Abner, em Hebrom. Então a gente viu aqui que Isbaal, ele era o rei ali das tribos do norte, dos filhos de Israel. Só que agora, com a sua morte, fica ainda mais fácil, né? Fica aberto ali o caminho para que Davi possa reinar sobre todo Israel e possa fazer ali de uma nação única. Vamos aqui agora para o capítulo 5. Todas as tribos de Israel foram encontrar-se com Davi em Hebrom e lhe propuseram: Veja, somos do mesmo sangue. Já antes, quando Saul era nosso rei, o verdadeiro comandante de Israel era você. E Javé lhes disse: Você será o pastor do meu povo Israel. Você será o chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel foram visitar o rei em Hebrom, e Davi fez um pacto com eles em Hebrom, diante de Javé, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Então aqui Davi torna-se um rei de Israel. Então agora que ele já era antes um rei de Judá, agora ele torna ali rei de todo Israel. E é bem interessante aqui porque, diferentemente dos outros reis, Davi não quis ser rei de forma forçada, escravizando as pessoas, fazendo coisas erradas, tendo atitudes ruins e tudo mais. Pelo contrário, ele não quis ser um rei, né, pela imposição, mas
através do consentimento e pedido do povo. Então, as pessoas que chegaram até ele tiveram a consciência que ele era um enviado de Deus e que ele de fato seria um rei ali abençoado por Deus. Então, pelo consentimento e pelo pedido do povo, que Davi torna-se um rei aí de Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, ele reinou 7 anos e meio sobre Judá. Depois, em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre Judá. Davi marchou com seus homens sobre Jerusalém contra os jebuseus que habitavam o território. Os jebuseus disseram a Davi: Não entre aqui, porque bastam os cegos e aleijados para o repelir. Era a maneira de dizer que Davi não entraria na cidade. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que ficou sendo a cidade de Davi. Nesse dia, Davi disse: Todo aquele que ferir os jebuseus e subir pelo canal, quanto aos cegos e aleijado, Davi os detesta. É por isso que se diz: os cegos e aleijados não poderão entrar no templo. Davi se instalou na fortaleza e deu-lhe o nome de Cidade de Davi. Em seguida, construiu uma grande muralha ao seu redor, desde o melo até o interior. Davi ia crescendo em poder e Javé, Deus dos exércitos, estava com ele. Então, mais importante do que ser rei é porque esse rei que estava ali coordenando o povo, ele era destinado por Deus e Deus estava com ele. Então ele tinha ali do seu lado o rei dos reis, porque a gente não pode esquecer que temos os governantes aí nas nossas cidades, no nosso país, mas não podemos esquecer que aquele que governa de fato a nossa vida é Deus. Irã, rei de Tiro, enviou uma embaixada a Davi, com madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, para construir um palácio para Davi. Então Davi percebeu que Javé o tinha confirmado como rei sobre Israel. Ele estava exaltando a realeza por causa de Israel, povo de Javé. Chegando de Hebrom, Davi ainda tomou concubinas e mulheres em Jerusalém, e teve filhos e filhas. Os nomes dos filhos que teve em Jerusalém são Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Gebaar, Elissua, Nafeg, Jafia, Elisama, Baaliada e Elifalete. Os filisteus souberam que Davi fora ungido rei de Israel e subiram todos para o capturar. Ao saber disso, Davi desceu para o refúgio. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Então Davi consultou a Javé. A gente já comentou aqui, antes de eu falar o que Davi quis consultar com Deus, a gente já falou aqui nos vídeos anteriores, de que toda decisão que Davi queria para a vida dele, antes de qualquer coisa, ele consultava o nome de Deus. Ele consultava a presença do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele não queria tomar as decisões por conta própria, porque ele poderia se perder, ele poderia tomar decisões erradas, seguir por caminhos errados, seguir por caminhos injustos, mas antes de toda e qualquer decisão, Davi consultava a Javé. Ou seja, Davi nos ensina aqui que tudo aquilo que a gente pretende fazer para a nossa vida, primeiro nós precisamos consultar a Deus, para entender aquilo que Ele quer para a nossa vida, pois a gente sabe que aquilo que Deus quer para a nossa vida é aquilo que vai ser bom para todas as nossas forças, vamos assim dizer. Eu não ia falar essa palavra, mas vai ser bom para a nossa vida e para todas as pessoas ao nosso redor. Então é muito importante que a gente entenda aí que Deus, ele tem um plano para a nossa vida. E como a gente entende esse plano que Deus quer para a nossa vida? Através da oração, através da súplica, pedindo para Ele de fato mostrar aquele caminho que Ele quer que a gente siga. Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em meu poder? Esse aqui foi a indagação, foi a pergunta, né, que Davi fez para Javé. Então eles não tinham entendido se ele de fato tinha que ir lá enfrentar o exército inimigo. E aí Deus responde para ele. Javé respondeu a Davi: Pode atacar, vou lhe entregar os filisteus em seu poder. Mas não porque Davi queria por vontade própria, mas era porque Deus estava destinando ele para aquela missão. Davi foi para o Senhor das brechas e aí venceu os filisteus. Davi disse: Javé abriu para mim
uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas. É por isso que esse lugar se chama Senhor das Brechas. Os filisteus abandonaram aí seus ídolos e Davi com seus homens os levaram. Os filisteus subiram outra vez e se espalharam pelo vale dos Rafaim. Davi consultou a Javé. De novo aqui, Davi sempre consultando a Deus antes de tomar qualquer decisão. Que respondeu: não os ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e os ataque pelo lado dos amoreiras. Quando você ouvir um rumor de passo na copa das amoreiras, haja com rapidez, porque é Javé quem avança à frente de você para derrotar o exército filisteu. Davi fez exatamente o que Javé tinha mandado e derrotou os filisteus desde Gabaon até a entrada de Gazer. Então a gente vê aqui que Davi, por Davi estar andando junto com aqueles planos que Deus tinha para a vida dele, Deus vai derrotar todos aqueles inimigos que estavam ali contra Davi. Então essa é a importância de seguir os caminhos que Deus quer para a nossa vida. Só tomar uma aguinha aqui, peraí. Vamos aí pro capítulo 6, tá? Só um pouquinho. Vamos aí, capítulo 6 de 2 Samuel. Davi reuniu de novo os melhores homens de Israel, cerca de 30.000. Junto com o seu exército, partiu para Baala de Judá, a fim de transportar a arca de Deus, que aí estava e que levava o nome de Javé dos exércitos, assentado sobre os querubins. Carregaram a arca de Deus numa carroça nova, para tirá-la da casa de Abinadab, que ficava sobre uma colina. Oza e Aio, filhos de Abinadab, conduziram a carroça nova. Oza caminhava à esquerda da arca de Deus e Aio ia na frente dela. Davi e toda a casa de Israel, entusiasmados, iam fazendo festas diante de Javé, cantando ao som de cítaras, harpas, tamborins, pandeiros e marimbas. Quando chegaram à eira de Nacon, como os bois estavam fazendo a arca de Deus tombar, Oza estendeu a mão para segurá-la. Então a ira de Javé se inflamou contra Oza, e Deus o feriu por causa da sua falta. E Oza morreu aí mesmo, junto à arca de Deus. Davi ficou triste, porque Javé abrira uma brecha, atacando Oza. Por isso, deram a esse lugar o nome de Brecha de Oza, nome que se conserva até hoje. Nesse dia, Davi teve medo de Javé e disse: como é que a arca de Javé poderá ser introduzida em minha casa? Então Davi desistiu de transferir a arca de Javé para a cidade de Davi. Por isso, a levou para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca de Javé permaneceu 3 meses na casa de Obed-edom, de Gate. Por isso é que Javé abençoou Obed-edom e toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: Javé abençoou a família de Obed-edom e todos os seus por causa da arca de Deus. Contente, Davi foi e transportou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Cada 6 passos que os carregadores da arca de Javé davam, Davi sacrificava um boi e um bezerro gordo. Davi dançava com todo entusiasmo diante de Javé e vestia um efode de linho. Desse modo, Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca de Javé com aclamações e toques de trombeta. Olha essa parte aqui, esse versículo 16. Quando a arca de Javé entrou na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, estava olhando pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando diante de Javé. Por isso, o desprezou no seu íntimo. Olha para você ver aqui o que Micol fez, que acontece até mesmo nos dias de hoje. Ela viu ali que Davi estava feliz por ter pegado a arca da aliança. E Davi estava comemorando, estava muito feliz, estava dançando, estava alegre ali diante de Deus. Estava alegre por ter tido uma conquista ali, graças ao nome de Deus. Só que Micol olhou para Davi, bem de longe ali, olhou para ele e começou a desprezá-lo no seu íntimo. E isso acontece até mesmo nos dias de hoje. Muitas das vezes a gente está feliz por estar na presença de Deus,
mas muitas pessoas nos olham com um olhar de desprezo, um olhar de, poxa, quem já presenciou isso sabe do que eu estou querendo dizer, sabe do que eu estou falando. E nós não devemos abaixar nossa cabeça, porque pelos olhos da sociedade a gente tende a ficar muito triste pelo julgamento que a sociedade nos traz, mas se nós abandonarmos o mundo, abandonarmos esse olhar de desprezo, nós vamos ganhar a eternidade, nós vamos ganhar a presença de Deus, nós vamos ganhar aí tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, se você despreza o mundo, pode ter certeza, se você despreza o pecado e as coisas que esse mundo tem a oferecer, nós podemos ter certeza que nós ganhamos a eternidade, nós ganhamos o reino de Deus. E quando eu falo isso aqui para você que está vendo esse vídeo, eu não sou um exemplo, eu estou também em busca de desprezar o mundo e ganhar o reino de Deus, ganhar a presença de Deus em minha vida verdadeiramente, pois eu quero viver na eternidade. Mas a batalha não é fácil, mas vamos firmes. Vamos aí com toda a força, porque Deus quer o melhor para a nossa vida. Levaram a arca de Javé e a colocaram no lugar reservado para ele, dentro da tenda que Davi tinha mandado armar. Depois, Davi ofereceu holocaustos diante de Javé e também sacrifícios de comunhão. Tendo terminado de oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome de Javé dos exércitos, e distribuiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, homens e mulheres, um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um doce de uvas passas para cada pessoa. Em seguida, cada um foi embora para casa. Davi voltou para abençoar a sua família, então Micol, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse, olha para você ver, a moça que desprezou ele, olha o que ela falou com Davi. Hoje o rei de Israel se honrou muito, desnudando-se diante das servas de seus servos, como se fosse um homem qualquer. Davi respondeu a Micol, diante de Javé que escolheu a mim, e não a seu pai e a família dele, para colocar-me como chefe sobre o povo de Javé, sobre Israel, eu farei festa diante de Javé. E me humilharei ainda mais. Serei desprezível aos olhos de você, mas serei honrado aos olhos das servas de quem você está falando. E Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Capítulo 7. O rei Davi foi morar no seu palácio, e Javé o livrou de todos os inimigos ao redor. Esse capítulo 7 é bem interessante aqui, porque vou até dar um spoiler dele aí, mas é bem interessante porque Davi percebe que ele estava morando num palácio e a arca de Deus estava morando numa tenda. E Davi pensa em construir um palácio para colocar a tenda de Deus. Porém, Deus, vamos dizer que ele discorda um pouquinho de Davi e tende a honrar Davi, pois Davi estava seguindo os passos de Deus. E Deus a gente sabe, se Deus, na verdade, se a gente segue os planos que Deus quer para a nossa vida, Deus tende a nos honrar muito. E é justamente o que Deus vai fazer com Davi aqui. Vou parar de dar spoiler para que você saiba do que eu estou querendo dizer. Então ele disse ao profeta Natã, Davi disse ao profeta Natã, veja, eu moro em palácio de cedro, enquanto a arca de Deus mora numa tenda. Natã respondeu ao rei, vá e faça tudo o que está pensando, porque Javé está com você. Nessa mesma noite, porém, a palavra de Javé foi dirigida a Natã. Vá dizer ao meu servo Davi, assim diz Javé, você quer construir uma casa para eu morar? Olha o que Deus falou com Natã, para Natã falar com Davi. Pois bem, eu não morei em casa nenhuma desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje. Sempre andei errante sobre uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que caminhei junto com os filhos de Israel, por acaso eu disse para alguns dos juízes de Israel que estabeleci como pastores do meu povo, por que você não constrói uma casa de cedro para mim? Portanto, diga ao meu servo Davi, assim diz Javé dos exércitos, eu tirei você do pastoreio, onde você cuidava das ovelhas, para fazê-lo chefe do meu povo em Israel. Ou seja, basicamente Deus tirou ali Davi de um lugar simples e levou ele para governar todo Israel. Olha para você ver o que Deus quer para a nossa vida. Se nós seguirmos aquilo que Deus quer,
Independente se nós estamos num lugar onde a gente acha, onde a gente está ali vivendo num lugar muito simples, com poucas coisas e tudo mais, Deus tende a nos levar a lugares grandiosos, até mesmo a governar aí multidões através do seu nome, mas não por aquilo que a gente está fazendo, mas porque Deus está caminhando junto conosco. E se a gente também fazer a nossa parte. Estive com você em toda a parte por onde você andava, e destruí na sua frente todos os seus inimigos. Olha que maravilha, cara. E eu darei a você um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Então Deus esteve com Davi por onde ele andava. Mas Davi também buscava a Deus a todo momento. Então, essa intimidade com Deus, de caminhar junto com Ele, cara, é sensacional. Se você nunca viveu essa experiência, busca a sua intimidade com Deus. Fixarei um lugar para onde o meu povo Israel, eu o firmarei para que habite no seu lugar próprio. E assim ele não precisará mais andar errante. Os perversos não continuarão a oprimi-lo como antes, como acontece desde o dia em que estabeleci juízes sobre o meu povo Israel. Eu livrarei você de todos os seus inimigos. Javé informa que vai fundar uma dinastia para você. Andando com Deus, Deus vai nos desviar de todos os nossos inimigos. E quando esgotar seus dias e você repousar junto a seus antepassados, eu exaltarei a descendência depois de você, aquele que vai sair de você, e firmarei a realeza dele. Ele é quem vai construir uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono real dele para sempre. Serei para ele um pai, e ele será um filho para mim. Se ele falhar, eu o corrigirei com bastão e chicote, como se costuma fazer. Olha para você ver. Deus aqui considera Davi como um filho. E Davi nos ensina, que, através do seu exemplo, que seguirmos os passos de Deus, nós nos tornaremos também filhos de Deus. Ou seja, Deus vai ser o nosso pai. Só que, como um bom pai corrige um filho aí, daquilo que a gente errar, como diz a palavra, se ele falhar, eu o corrigirei com bastão e chicote, como se costuma fazer. Ou seja, nós não podemos esquecer que Deus é um homem justo. Então, se cometermos erros, se cometermos falhas, nós vamos ser corrigidos, não a fim de ficar na dor, ficar ali no sofrimento, mas nós vamos ser corrigidos para voltarmos para o caminho certo, que é a rota de Deus, para seguirmos de fato aquilo que Deus quer, as bênçãos e as graças que Deus quer para a nossa vida. Então, quando Ele nos corrige, não é para que a gente fique na dor. Quando o nosso pai biológico, quando o seu pai, sua mãe te corrige, não é porque ele quer te trazer uma dor, ele não te coloca de castigo para que você fique triste, para que você fique chateado. Obviamente você vai ficar triste, mas ele quer que você tenha ali uma reflexão para que você de fato volta para o caminho correto. Então, é isso que Deus faz com os seus filhos. É isso que o pai faz com os filhos. Quando os filhos erram, os pais corrigem. Mas eu não desistirei de ser fiel para com ele, como desisti de Saul, que tirei da frente de você. A dinastia e a realeza dele permanecerão firmes para sempre diante de mim, e o seu trono será sólido para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Até tirei aqui a nota que a própria Bíblia traz para a gente sobre essa passagem que diz o seguinte: Davi quer construir uma casa, isto é, um templo para Javé. Javé recusa, pois está presente no meio do povo que luta pela vida e a liberdade. Então a casa de Deus é o nosso coração, ele está no nosso meio. Então não precisamos aí construir grandes altares para Deus. Se Deus não estiver no nosso coração, não adianta de nada. Deus quer que o nosso coração, que a nossa alma, seja a casa verdadeira dele. Em troca, é Javé quem vai construir uma casa, isto é, uma dinastia para Davi. O poder político estará sempre nas mãos de seus descendentes. Então Deus quer que o nosso coração seja aí um palácio, seja aí, como é que eu posso dizer? Que seja uma casa, um templo para Deus. Então Deus quer morar no nosso coração. Deus quer morar no seu coração, no meu e de todas as nossas pessoas ao nosso redor. Então vamos limpar essa casa aí, porque o dono da casa está chegando. Vamos limpar e abrir as portas para que Deus possa de fato tomar conta da nossa vida.
O rei Davi foi e ficou diante de Javé e disse: Quem sou eu, Senhor Javé? E o que é a minha família para que me conduzisses até aqui? É bem bacana aqui que depois desse relato de Natan aí que Deus pediu para falar com Davi, Davi ali vai se humilhar mais uma vez diante de Deus, nos ensinando aí a agradecer a Deus por tantas bênçãos concedidas. E no entanto, isso ainda é pouco para ti, Senhor Javé. Fizeste ainda promessas para a família de teu servo, para o futuro distante, enquanto existir a humanidade, Senhor Javé. O que poderei eu, Davi, acrescentar às tuas palavras? Tu conheces o teu servo, Senhor Javé. É por causa da tua palavra e segundo o teu coração que fizeste o teu servo conhecer todas essas grandes coisas. Por isso tu és grande, Senhor Javé. Ninguém é como tu, e não existe nenhum Deus além de ti, como ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Olha para você ver que maravilha. É através de Deus, através da sua palavra, que nós vamos conhecer todas as bênçãos e as grandes coisas que Deus quer para a nossa vida. Isso está dito aqui na palavra de Deus, não sou eu quem estou falando. É por causa da tua palavra e segundo o teu coração que fizeste o teu servo conhecer todas essas grandes coisas. Ou seja, é através da palavra de Deus que nós, como servos, vamos conhecer as grandes coisas que Deus quer para a nossa vida. A Bíblia é maravilhosa, sinceramente. Quem é como o teu povo, como Israel, a única nação da terra que Deus veio resgatar para ser seu povo e para lhe dar um nome? Realizaste coisas grandes e terríveis em favor dele, do teu país, do teu povo que resgataste do Egito, dentre as nações e os deuses. Estabeleceste o teu povo Israel para ser o teu povo para sempre. Tu, Javé, te tornaste o seu Deus. Agora, Javé Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste ao teu servo e para a família dele, e faze como prometeste, e o teu nome será engrandecido para sempre. Então se dirá: Javé dos exércitos é o Deus de Israel. Então a família de teu servo Davi permanecerá firme diante de ti. De fato, Javé dos exércitos e Deus de Israel, tu mostraste uma visão ao teu servo e disseste: Construirei uma dinastia para você. É por isso que o teu servo encontrou coragem para te fazer esta oração. Senhor Javé, tu és Deus, e o que disseste é verdade. Tu prometeste essas coisas boas a teu servo. Agora, consente em abençoar a família do teu servo para que esteja sempre na tua presença, porque tu falaste, Senhor Javé. E através de tua bênção, a família de teu servo será abençoada para sempre. Olha para você ver que maravilha. Através das palavras de Deus, através das suas bênçãos, a nossa família também vai ser abençoada. Então a gente vê ali que Davi foi honrado por seguir a Deus. Então, como eu comentei, quando a gente tende aí a seguir os caminhos ruins, nós vamos colher as maldições que esse mundo tem a nos oferecer. Mas quando a gente quer seguir de fato aí aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós temos a receber muitas bênçãos. E Deus agradece, e Davi agradece por tantas bênçãos concedidas por Deus aí. Então a gente viu aqui uma oração em agradecimento a tudo aquilo que Deus estava fazendo pela vida de Davi. Capítulo 8. Depois disso, Davi derrotou os filisteus e subjugou-os, tomando deles o controle militar. Derrotou também os moabitas e depois de os estender no chão, mediu-os com a corda, mediu 2 cordas para condená-los à morte e uma corda inteira para deixá-los com vida. Depois disso, os moabitas tornaram-se súditos de Davi e começaram a pagar-lhe tributo. Davi derrotou também Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba, quando este pretendia estender seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou dele 1.700 condutores de carro, 20.000 homens de infantaria e cortou os tendões de todas as parelhas de cavalo, conservando apenas 100. Os arameus de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Soba,
Mas Davi feriu 22.000 homens dentre os arameus. Depois colocou governadores em Arã de Damasco, e os arameus se tornaram súdito dele, pagando-lhe tributos. E Javé fazia Davi sair vitorioso em qualquer lugar por onde ele ia. Olha para você ver. Javé fazia Davi sair vitorioso em qualquer lugar por onde ele ia. Então aqui é Deus quem faz Davi sair vitorioso. Então, seguindo aí, mais uma vez repetindo, seguindo os passos de Deus, nós vamos colher a vitória, nós vamos colher as bênçãos. Então, por que não seguir os caminhos de Deus, não é verdade? Davi ainda tomou os escudos de ouro que os guerreiros de Hadadezer usavam e os levou para Jerusalém. Tomou também grande quantidade de cobre de Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer. Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Ora, como Hadadezer era inimigo de Tou, este enviou seu filho Joram para saudar Davi e cumprimentá-lo por ter enfrentado Hadadezer e o ter derrotado. Joram levou objetos de prata, ouro e bronze, os quais o rei Davi consagrou a Javé, juntamente com o ouro e a prata que havia tomado de todas as nações conquistadas. De Arã e Moabe, dos Amonitas, e filisteus, dos Amalecitas, e dos despojos de Hadadezer, filho de Roobe, rei de Soba. A fama de Davi aumentou quando ele retornou vitorioso contra 18.000 homens de Edom, no vale de Sal. Davi estabeleceu governadores em todo o território de Edom, de modo que todos os edomitas se tornaram servos dele, e Javé estava com Davi em qualquer lugar por onde ele ia. Ou seja, Deus estava com Davi, pois Davi seguiu os caminhos e os passos de Deus, e assim Davi ia livrando o povo dos seus inimigos, através de Deus. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sárvia, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailude, era o porta-voz. Sadoc e Abiatar, filho de Aquitobe e neto de Aquimeleque, eram os sacerdotes. Saraias era o secretário. E Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. Capítulo 9. Davi perguntou: existe algum sobrevivente da família de Saul para que eu mostre benevolência para com ele, por causa de Jonatas? Na família de Saul havia um servo chamado Siba. Ele foi conduzido até Davi e o rei lhe perguntou: você é Siba? Ele respondeu: para o servir. O rei perguntou: existe algum sobrevivente da família de Saul para que eu demonstre a benevolência de Deus para com ele? Siba disse ao rei: existe ainda um filho de Jonatas, aleijado de os 2 pés. Davi perguntou: onde ele está? Siba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Então Davi mandou buscar o filho de Jonatas na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodabar. Ao chegar diante de Davi, Meribaal, filho de Jonatas e neto de Saul, caiu com o rosto por terra e se prostrou. Davi disse: Meribaal. Este respondeu: aqui está o seu servo. Davi lhe disse: não tenha medo, pois vou usar de benevolência para com você por causa de seu pai Jonatas. Restituirei a você todas as terras de seu avô Saul, e você sempre comerá à minha mesa. Meribaal se prostrou e disse: quem é o seu servo, para que o Senhor se dirija a um cão morto como eu? Então o rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e à família dele eu dou ao filho do seu senhor. Você deverá cuidar da terra para ele, você, seus filhos e seus servos. Você trará o necessário para o sustento de Meribaal, filho de seu senhor, pois ele comerá sempre à minha mesa. Siba tinha 15 filhos e 20 servos. Ele disse ao rei: tudo que o meu senhor rei mandar, assim o seu servo fará.
E Meribaal começou a comer à mesa de Davi como se fosse um filho do rei. Meribaal tinha um filho pequeno, chamado Micas, e todos os servos da casa de Siba estavam a serviço de Meribaal. Por isso, Meribaal foi morar em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Trazendo uma nota aqui que a Bíblia traz sobre essa passagem, fala sobre o seguinte: Davi não esquece da amizade que tinha por Jonatas e o compromisso que fizera com ele. Que compromisso foi esse? Está lá no capítulo 20 de 1 Samuel. Olha para você ver. Davi aqui tinha uma amizade muito grande com Jonatas e ele fez um compromisso. Davi fez um compromisso com Jonatas que foi o seguinte. 1 Samuel capítulo 20, versículo 42. Jonatas disse a Davi: Nós juramos um ao outro, em nome de Javé, que Javé seja sempre juiz entre mim e você, e entre os meus e seus filhos. Então Davi aqui cumpre com o compromisso que fez com Jonatas, por isso leva o único filho sobrevivente do amigo para viver no palácio real. Então a gente vê que a fidelidade com o compromisso, a honra, a palavra que Davi deu para Jonatas, mesmo Jonatas morto, ele cumpriu com a sua palavra. Então ele honrou ali, ele trouxe o filho de Saul para o palácio. Capítulo 10. Depois disso, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Anom reinou em seu lugar. Davi pensou: vou usar de benevolência para com Anom, filho de Naás, do mesmo modo como o pai dele fez comigo. Mais uma vez aqui, Davi quer usar da benevolência de Deus, quer usar das palavras de Deus para com Anom. Só que Anom não vai aceitar muito não. Presta atenção para você ver. Então Davi enviou embaixadores para dar os pêsames a Anom, por causa da morte do pai dele. Quando os servos de Davi entraram no país dos Amonitas, os príncipes amonitas disseram a Anom, o senhor deles: Você pensa que Davi quer honrar seu pai? Só porque mandou gente trazer os pêsames para você? Será que ele não enviou essa gente até aqui para observar a cidade, conhecer as defesas e depois destruí-la? Então Anom mandou pegar os embaixadores de Davi, raspar-lhes a metade da barba e rasgar a roupa deles pelo meio, até as nádegas. Depois mandou-os de volta. Ao ser informado, Davi enviou imediatamente alguém ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. E o rei mandou dizer-lhes: Fiquem em Jericó até que a barba de vocês cresça. Depois vocês voltarão. Os amonitas perceberam que se haviam tornado odiosos por Davi. Por isso, mandaram contratar os arameus de Bet-Roobe e os arameus de Soba, 20.000 homens de infantaria. Contrataram também o rei de Maaca, com 1.000 homens, e gente de Tobi, 12.000 homens. Quando Davi soube disso, mandou Joabe e todo o exército dos valentes. Os amonitas saíram da cidade e se puseram em ordem de batalha, na entrada da porta, enquanto os arameus de Soba e Roobe, mais o pessoal de Tobi e de Maaca, ficaram à parte em campo aberto. Joabe percebeu que iria ser atacado pela frente e pela retaguarda. Então, escolheu todos os melhores de Israel e os dispôs para enfrentar os arameus. Confiando o resto da tropa a seu irmão Abissai, dispondo-a para enfrentar os amonitas, e Joabe disse a Abissai: Se os arameus levarem vantagem sobre mim, você virá em meu auxílio. Se os amonitas levarem vantagem sobre você, então eu irei em seu auxílio. Seja corajoso, vamos ser corajosos em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e seja feito o que Javé achar melhor. Então Joabe avançou com a tropa que estava com ele para enfrentar os arameus que fugiam diante dele. Ao verem os arameus fugindo, os amonitas também fugiram de Abissai e entraram na cidade. Então Joabe voltou da campanha contra os amonitas e reentrou em Jerusalém. Ao ver que tinham sido derrotados por Israel, os arameus se reuniram. Hadadezer mandou o recado aos arameus, que estavam do outro lado do rio Eufrates, para que entrassem na luta. Eles foram para Elam, tendo à frente Sobaque, chefe do exército de Hadadezer.
Sendo informado, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e foi para Elão. Os arameus se prepararam para enfrentar Davi e guerrear contra ele, mas acabaram fugindo diante de Israel. E Davi destruiu 700 carros e 40.000 arameus condutores de carros. Também Sobaque, chefe do exército deles, foi ferido e aí mesmo veio a morrer. Todos os reis dependentes de Hadadezer, percebendo que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Israel e se tornaram seus dependentes. E os arameus não se arriscaram mais a ajudar os amonitas. Então aqui a gente finaliza com a leitura do dia de hoje. Amanhã a gente está de volta para a gente poder continuar aqui na palavra de Deus. Temos muita coisa, né? Para poder aprender com tudo aquilo que Deus quer falar conosco. Então, uma das coisas aqui que a gente pôde aprender com a palavra de Deus é seguir os caminhos que Deus quer para a nossa vida, pois seguindo aquilo que Deus quer, nós temos a colher muitas bênçãos. Então, a palavra de Deus, só tem a nos ensinar coisas boas. Então, que você possa fazer o bom uso dessa palavra, ler ela frequentemente, para que a gente possa entender de fato aquilo que Deus quer, para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Amanhã nós estamos aqui de volta. Um beijo, um abraço para você e para sua família. Deus te abençoe muito, tá? Leia a Bíblia, não se esqueça. Beba água também, mas leia a Bíblia.